professor Juan Almeida. Vamos debater hoje sobre a Comissão da Verdade, através do professor Juan Almeida, e a tese de doutorado da professora Conceição Fraga sobre a resistência feita durante o período dos governos militares, a resistência armada e depois a atuação de muitos que atuaram como resistência na luta armada e depois atuaram no parlamento também. Ela vai falar um pouco sobre a sua tese. Mas antes, eu quero começar o programa de hoje com uma fala que eu achei muito interessante do Gessé de Souza. Quem é o Gessé de Souza? Sociólogo, escritor, e trouxe uma reflexão interessante. Eu gostaria de começar o programa hoje com essa reflexão do Gessé de Souza. E ele começa assim: por que devemos falar sobre o governo civil-militar? Segundo o sociólogo Gessé de Souza, não fazer esse debate é uma covardia, é uma falta de inteligência, é um verdadeiro tiro no pé. Não podemos esquecer de algo que foi muito importante para o nosso país. Um país sabe o quanto é importante criticar a sua própria história como forma de conhecê-la. E ele vai mostrar exatamente o que ocorreu na Alemanha. A Alemanha, que tinha uma maioria nazista, que tinha um pensamento hegemônico de fascismo, e que, terminada a guerra, com a vitória dos aliados, com o triunfo do pensamento democrático, a Alemanha resolveu debater, resolveu discutir o problema do nazismo de uma maneira cotidiana, de uma maneira diária, lembrar do que ocorreu durante esse período do nazismo. E o Brasil? Por que o Brasil não pode fazer o mesmo? Por que o Brasil não pode discutir os governos militares? Precisamos fazer essa lembrança. Vamos lembrar o golpe civil-militar de 1964. E para isso, nós vamos começar mais uma rodada de debate sobre esse tema. Ok? Professora Conceição Fraga, vamos começar por você. Sua tese traz uma frase que me chamou muita atenção, que é uma frase do Genuíno, que é um dos entrevistados na construção da sua tese. Ele diz assim: um olho no para-brisa e outro no retrovisor. O que significa essa frase do Genuíno, ex-guerrilheiro do Araguaia e resistente à ditadura? O que ele queria dizer com isso e o que é tão fundamental nessa frase que a senhora começa a sua tese exatamente citando essa fala do Genuíno? Boa noite, professor Maria, boa noite, professor Juan, queridíssimo. É com muita alegria que eu vim, junto com vocês aqui, refletir sobre esse importante momento da história do Brasil, né? Eu parabenizo realmente ao programa, a vocês que estão organizando, porque o Brasil não é um país para principiantes. O Brasil vive um modelo republicano que o mundo inteiro, né, acenava numa perspectiva de ampla participação da sociedade, e o Brasil experimenta a república justo com um golpe de militares. E deste golpe para cá, ou seja, todo o período republicano, esses militares, a cada década, promovem uma crise política institucional no país. Em alguns momentos, essa crise é exitosa e os golpes foram dados. E em outros momentos, essas tentativas geraram crises profundas, mas a sociedade conseguiu se arrastar e sair dessas crises. De maneira que chega em 64, com esses militares, depois de tantas tentativas nas décadas de 20, de 30, de 40, 54, a morte de Getúlio. Ou seja, chega na década de 60, novamente com tentativas e, de maneira exitosa, conseguem tomar o poder e passar 21 longos anos, fazendo com que o nosso país
seja um país que no mesmo século experimentou 2 ditaduras. Então, o Brasil não é para principiantes. Não podemos esquecer 64, porque o modelo das crises institucionais no Brasil, eles são pautados em um personagem. E esse personagem são os militares. E o modelo exitoso de 64 criou um modo de operar que remete a todas as crises que vêm até hoje. Quando José Genuíno diz essa frase, ele diz, quando eu fiz a tese de doutorado, a tese era exatamente querendo entender como os estudantes, eu havia estudado no mestrado o papel que teve o movimento estudantil na resistência aos governos militares. Eu, à época, morava e trabalhava no Amazonas e estudei, então, o movimento estudantil no Amazonas. Mas eu, na tese, trabalhei, então, selecionando 3 eventos que ocorreram e que significam de resistência e modelos paradigmáticos, muito debatidos na sociedade, que foram a guerrilha do Araguaia, o sequestro do embaixador americano e a experiência da ação popular. O que eu fiz? Eu fui identificar quem foram esses jovens estudantes que participaram do movimento estudantil e depois se tornaram parlamentares no Congresso Nacional. E quis entender essa trajetória, esse percurso que esses jovens fizeram para se transformarem deputados estaduais, inclusive participando do processo constituinte. Registre-se aqui que o nosso... Estaduais e federal. Deputados estaduais e federal, e federal no processo constituinte, essa Constituição de 1988. Isso é muito importante porque o nosso país, nós não penalizamos nenhum general, nenhum militar. Mas nós não podemos subestimar a importância que teve a conquista da Constituição de 1988. Outros países, como a Argentina, como o Chile, penalizaram militares. Por exemplo, o Chile não fez a Constituição. Nós fizemos. Cada país tem sua história, tem suas particularidades. Mas, voltando para o Brasil, por que isso foi importante? Mesmo sem penalizar os militares, porque a crise atual e a tentativa de golpe atual mostrou a importância que foi a Constituição. O golpe não existiu. Se ouve muito falar que o golpe não existiu porque os militares não quiseram. É verdade. É verdade que os generais, que o general e o brigadeiro, né, o alto comando da aeronáutica e do exército, não pactuaram com o golpe. E é verdade também que se eles assim tivessem feito, esse golpe tinha ocorrido. Ninguém tem a ingenuidade de não acreditar nisso. Mas também é verdade que o Supremo Tribunal Federal, ele, diferente do que houve em 64, tão logo houve o golpe, o presidente do Supremo se curvou aos golpistas. Nós não nos curvamos através do Supremo Tribunal Federal nesta tentativa atual. Pelo contrário, o Supremo tem um papel destacado na defesa da democracia. E por uma única razão, porque ele tenta se prender à Constituição brasileira. E a Constituição ela é extremamente importante para isso. No doutorado, então, ao estudar esse livro aqui, né, a história desses estudantes, o que a gente observou? Que esses estudantes participaram, primeiro que o golpe ele não foi dado porque o Brasil ia se tornar comunista, porque a família estava em crise, porque toda essa baboseira que se ouvia lá e se ouve recentemente, muito pelo contrário, né? O que se via era um país que vinha passando por transformações dentro dos limites institucionais. Em nenhum momento havia receio ou ameaça de rupturas, mas havia esse discurso. Esse discurso sempre existiu. E o golpe, tanto é verdade que o golpe ocorre em 64 e as lutas armadas de resistências ocorreram muito depois. E motivo pelo qual alguns desses jovens, por exemplo, o sequestro do embaixador americano em 69, já depois do AI-5, já porque os militares, quando deram o golpe, né, eles achavam que seriam fácil, como agora que governaram nesse governo passado militar, achavam que tudo era rápido, fácil, e não foi assim.
Então, fizeram um ato institucional, como não foi assim, veio o ato 2, 3, até o ato 17, com mais 100 e com vários outros decretos, né? Então, veja, da mesma forma que a guerrilha do Araguaia, que ocorreu como resistência, que eles tentam justificar o tempo inteiro que o golpe ocorreu porque iam transformar o Brasil no socialismo. Eles diziam que os estudantes faziam guerrilhas. A guerrilha do Araguaia é desencadeada também nos anos 70. É em 72 que desencadeia. E ela desencadeia única e exclusivamente porque esses jovens estudantes vão fugindo das cidades, dos centros urbanos, eles vão para o sul do Pará, para uma região, e lá eles sobrevivem àquele período e são encontrados pela repressão. E ao serem encontrados, desencadeia ali todo um processo, muitos morrem, outros desaparecem, outros retornam de maneira que ficou com muitas sequelas, como é o caso aqui do estado do Rio Grande do Norte, de Glênio Sá, que participou da guerrilha do Araguaia e que conseguiu sobreviver, mas foi duramente torturado. Eu tive, inclusive, a oportunidade, o privilégio e a honra de conhecer, conviver e trabalhar junto com ele na luta pela redemocratização do país, quando ele retorna, e eu ainda jovem, aos 21 anos de idade, em 82, conseguimos aqui ajudar na reconstrução da democracia aqui no estado do Rio Grande do Norte. Bom, o sequestro do embaixador americano, e aí eu entrevistei Glênio Sá e entrevistei José Genuíno, o deputado pelo Partido dos Trabalhadores e que também fez parte da guerrilha do Araguaia. Depois eu vou entrevistar Fernando Gabeira, né, que participou do sequestro do embaixador americano, e, por fim, entrevistei Aldo Arantes e Haroldo Lima, que fizeram parte da Ação Popular. Também entrevistei esqueci agora o nome do homem, que havia sido trocado, foi feita a troca do embaixador americano, e ele foi liberado. Essa expressão que o Genuíno utiliza, é engraçado. Ele sempre usou essa frase, né? Nunca acredito na democracia brasileira. Não, porque não acredito nos militares brasileiros. Então, um olho no para-brisa e outro no revisor é exatamente isso. Um olho no para-brisa porque é a democracia que nós conquistamos e queremos mais. E no retrovisor porque o passado do Brasil nos faz não acreditar tanto assim nesses militares, nessas forças políticas civis também, né, empresários, e está aí sendo revelado, a imprensa, né, que agora teve um papel destacado contrário, também um dos motivos pelo qual o golpe não acontece. Então, essa frase ela é usada nesse contexto da pesquisa, quando ele dá essa entrevista. Professora, sobre esse movimento, né, de resistência à ditadura, quais eram os modos operantes de resistência à ditadura? Que formas de resistência se construiu a nível de movimento estudantil e de luta política no Brasil durante esse período para contestar esse regime de exceção? As formas de lutas no Brasil foram muitas, né? O movimento estudantil é o primeiro segmento social que realmente ocupa as ruas. Não por acaso teve as grandes manifestações de 64, tem até as entrevistas, né, de várias lideranças estudantis, como José Disseu, que foi uma grande liderança, e outros, né, mostrando que de 64 a 68 ainda ocorreu muita resistência nas ruas. O movimento estudantil ocupou muito a rua. Com o AI-5, né, aí é complicado, porque é quando se concentra no período de 68 a 74, é onde se concentra todo o período onde houve a tortura, né, onde desapareceu lideranças, todo mundo foi torturado e as famílias perambulavam atrás de localizar onde estavam essas pessoas e como fazer contato, etc. e tal. Com o fim da guerrilha do Araguaia, os militares dão como encerrado, né? Mas
obviamente que não estava encerrada a resistência. E a partir de 75, você começa a observar a organização dos trabalhadores sindicais. Então, começa as greves do ABC Paulista, a ocupar espaço, e dentro dessas greves o papel destacado da Igreja Católica e também dentro do movimento estudantil, como eu falei, a Ação Popular, inclusive Aldo Arantes, Haroldo Lima, faziam parte, né, dessa agremiação, que era a Ação Popular, e uma das lideranças que fez parte em Pernambuco, mas veio para o Rio Grande do Norte e ajudou na reconstrução do Partido Comunista do Brasil, foi a Lírio Guerra, a Eveline Guerra, né, que ajudaram aqui na reconstrução, mas tinham outras lideranças aqui também da Ação Popular, como o Manu, né, Manuel Duarte e outros. Quando, com esse movimento sindical se organizando, surge também vários outros movimentos, né, como o movimento negro, começa a se organizar, movimento de mulheres começa a se organizar, juventude começa a se organizar, mas já a juventude jamais no finalzinho da ditadura, né, que vai ter um papel importantíssimo na Constituinte, conquistando, inclusive, o que se chama hoje do Estatuto de todos os direitos na Constituição que se refere à juventude. Né? O voto aos 16 anos é a grande marca daquela luta. E também a ABI teve um papel destacado na luta, até porque perdeu muitos jornalistas, e o grande símbolo é a morte de Herzog, né? Que os militares têm a cara de pau de dizer que é um suicídio, era tão visível que não era suicídio, que não só, isso foi bastante questionado, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, e como ele era judeu, né, o ritual de passagem dele é feito obedecendo às regras da sua própria religião, né? Porque se sabia claramente que não era um suicídio, né? Porque eram várias as militâncias que foram mortas e eles tentavam dizer que era suicídio. Os padres também usaram o suicídio como... Frei Tito, né? O Frei Tito, por exemplo, né? Então, começou-se no final, então, depois do período das torturas, começam os estudantes novamente a tentar reorganizar as entidades estudantis, formando os centros acadêmicos, elegendo para o Diretório Central dos Estudantes, realizando o Congresso da União Nacional dos Estudantes, e nos próprios eventos de curso, como era o meu caso, eu fazia Química, nos ENECs, nos encontros de curso, Química, Física, Direito, todos os cursos, também se tornavam palco de luta política. Eu lembro que eu entrei em 82 e no sábado, por exemplo, a gente ia discutir energia nuclear, a política de energia do país, porque aí estava lá o que os militares pensavam, o que a gente queria com isso ou não queria, e etc. Então, era um momento onde a gente discutia muito. Todos sabem que tinha reunião sobre conjuntura nacional, né? E era engraçado porque é uma conjuntura para mudar, leva tempo, mas a gente vivia discutindo e aprofundando, querendo entender que conjuntura era aquela que o país vivia. Era Olival Freire. Olival Freire Júnior, né? Que era um estudioso. Eu tive o privilégio de participar de uma discussão exatamente sobre esse tema. Isso pautava muito o CNPq, né? Exatamente. E também é pouco debatido, né, na historiografia, mas, por exemplo, a Fiocruz ela foi extremamente importante, porque ela aglutinava os intelectuais brasileiros. E ela foi duramente perseguida. Inclusive, antes até, né, das universidades, você tinha a liderança, o modelo de democracia da Fiocruz foi que inspirou as universidades a redemocratizar, né? Porque eles tinham um modelo de gestão onde era participativa, onde todo mundo sabia dos valores, onde aplicar, o que fazer democraticamente e tal. E isso serviu muito de exemplo para eleger os gestores das universidades. Então, a eleição para reitor era, assim, a palavra-chave, né? Era a eleição para reitor nas universidades e depois a eleição para presidente, né, que vai ganhar força. Quando a gente conquistou a eleição para presidente, a gente já tinha eleito os reitores, chefias de departamento, direções do centro, enfim. Colegiados, representantes dos colegiados, e aí foi trazendo para a sociedade como um todo. Primeiro governador em 82, depois prefeitos em 85,
a eleição constituinte de 86 e, finalmente, elegemos o primeiro presidente, mesmo não sendo eleito o presidente que mais expressava as lutas contra a ditadura, mas foi eleito um presidente diferente do que os candidatos que hoje sequer obedecem quando perdem a regra democrática. Fomos nos fortalecer e, na eleição seguinte, é eleito um grande democrata, um grande intelectual, fez uma excelente gestão no país, no sentido de garantir o espaço democrático, que foi amplamente se conquistando até hoje, a gente ter, mesmo uma tentativa de golpe, ter as instituições democráticas sólidas a ponto, né, de garantir essa democracia. Quero destacar, inclusive, que, diferentemente de 64, quando o golpe houve, ele ocorreu também os militares com todo o poder da máquina de segurança do país. A Polícia Federal, por exemplo, era cúmplice do que ocorreu durante os governos militares. Totalmente diferente da agora. Uma Polícia Federal concursada, com carreira própria, autônoma e que está tendo um papel destacado na luta para garantir a democracia do Brasil. Para você ver a conquista dessa Constituição de 1988. Ela quebra a espinha dorsal para aqueles que querem e desejam viabilizar um golpe, porque ela dificulta bastante. Por pouco a gente não teve um golpe, mas todas as instituições democráticas trabalharam no seu limite para conquistar, que ainda, ao meu ver, permanece sob ameaça. Veja como é importante, né, com a tua fala, professora, como é importante a questão da estabilidade do emprego, que muitas vezes, isso para o servidor público, muitas vezes a gente trata como algo secundário, mas é algo estratégico do ponto de vista da democracia. Não por acaso, os militares, uma vez imposto, né, o regime de exceção, em 1964, uma das primeiras decisões dos militares foi o quê? Demissão em massa de servidores públicos, de funcionários públicos. E um fenômeno, inclusive, que vai acontecer tanto na ditadura militar, como vai acontecer também durante o período varguista. Getúlio também vai controlar o Estado brasileiro e o serviço público através do DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, que é uma forma de garantir que ele tivesse o controle da máquina pública. Isso vai tanto acontecer na ditadura de Vargas, como vai acontecer na ditadura dos militares. Então, essa questão que a senhora levanta, professora, do concurso público, que é uma grande conquista, né, para o servidor na Constituição de 1988, é indiscutivelmente um ponto importantíssimo de fortalecimento da democracia no Brasil. Pois é, então, para tentar sintetizar aqui, a ideia da tese é exatamente essa, é analisar a trajetória desses estudantes que fizeram resistência armada, como em alguns casos, mas fizeram resistência aos governos militares e que depois vão se tornar parlamentares e vão ter papel fundamental na construção desta Constituição que a gente está aqui se referindo, né? Então, vejam a importância que tem a luta dos estudantes brasileiros. Eles saem das escolas, jovens, participam dessas lutas e vão ocupar os espaços mais importantes na estrutura administrativa do Estado brasileiro e trazendo essa experiência que transformam radicalmente a democracia do país, a configuração do país. É um privilégio aqui nosso trazer a professora Conceição Fraga, professora graduada em Ciências Sociais, mestre em Ciências Sociais, doutora em Ciências Sociais, pós-doutora em Direito, né? E uma pessoa que, além de todo esse currículo, né, escritora, professora do Departamento de História, professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aposentada agora, que, além de todo esse currículo, traz também uma experiência de militância, né, na sua juventude, pela democracia, pelo Estado Democrático de Direito, como ela falou. Então, é uma pessoa realmente que tem uma grande contribuição a trazer com esse debate que nós estamos fazendo aqui. Nosso programa trouxe
na semana passada, o professor George Santos, para falar sobre o ato institucional número 5. Trouxe também a professora Michele, que trabalhou aqui conosco a participação dos estudantes e a luta estudantil como resistência no final dos governos militares, que foi um trabalho de pesquisa que ambos realizaram a nível de mestrado e doutorado. E agora estamos trazendo aqui a professora Conceição Fraga para discutir um pouco essa tese que ela desenvolveu no doutorado dela. Ao nosso lado aqui nós temos uma figura também conhecida, advogado, jovem, e que eu gostaria que ele se apresentasse, né, para o nosso internauta. Quem é Juan Almeida? Boa noite a todos e todas, os que estão acompanhando aqui a nossa live, pela internet, pelo YouTube. Inicialmente gostaria de fazer um agradecimento ao convite, na pessoa do professor João Maria Fraga, e a oportunidade de compartilhar esse espaço de debate com a professora Conceição Fraga, uma amiga muito querida que dividiu comigo, compartilhou comigo esse período aí de resgate histórico sobre a ditadura militar no contexto das comissões da verdade do país. Eu falar sobre mim é um tanto difícil, mas com relação à minha atuação, meu estudo e atuação política sobre esse período, é uma fala que eu tenho que me situar do ponto de vista familiar. Acredito eu que a ditadura é uma espécie de passado que não passa, em razão da sua recorrência e da sua permanência enquanto legado, enquanto resquício que se perpetua na sociedade brasileira e em parcela dessa sociedade. Meu pai, Luciano de Almeida, jornalista, aposentado, militou durante muitos anos, nos anos 60 e 70, contra a ditadura, no movimento estudantil aqui local de Natal, no Rio Grande do Norte, e também em movimentos de luta armada, de luta direta. Ele fez parte do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário e Ação Libertadora Nacional, no contexto lá da cidade de Recife, estado de Pernambuco. Em razão de sua militância, foi preso durante 10 anos, foi preso de 1970 a 1980. Então, sempre digo, quando eu rememoro e me situo sobre esse período, de que a ditadura indiretamente me perseguiu e perseguiu minha família, perseguiu meu pai, meus tios durante muito tempo, meu tio Laílson de Almeida também, e me afetou, mesmo eu não vivendo no período, mesmo eu não nascendo nos anos da ditadura, mas me afetou no sentido de quê? De que os direitos do meu pai foram violados e meu pai só conseguiu restabelecer direitos funcionais, por exemplo, já nos anos 90. Então, minha família conviveu com restrições financeiras de ordem material em razão do cerceamento, né, da retirada do meu pai do serviço público e do direito de anistia que ele só conquistou nos anos 90 e nos anos 2000. Então, eu e meus irmãos, a gente sentiu esses resquícios da ditadura dentro de casa. Então, a minha filiação nesse tema se dá por ordem pessoal, pela referência de luta política, de militância política do meu pai, enquanto um líder estudantil, um líder político importante no período. Além disso, eu me situo do ponto de vista acadêmico, porque pesquisei sobre a ditadura militar na minha dissertação de mestrado, que eu desenvolvi na Universidade de Brasília. Lá na UNB eu estudei sobre a luta de reparação executada pelos filhos e netos de militantes políticos que também foram perseguidos na ditadura no contexto de infância e juventude. Muitos filhos e netos de militantes foram presos junto com seus pais, foram banidos, exilados no contexto da ditadura e quis entender como esse recorde geracional significava a ideia de anistia política, a ideia de reparação. Então, a minha pesquisa do mestrado foi também devotada a esse tema. Mas a minha relação assim, de corpo e alma maior foi na produção da pesquisa e na elaboração do relatório final da Comissão da Verdade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Participo desse movimento anterior à criação da comissão, ainda como aluno do curso de Direito, porque a Comissão da Verdade da UFRN nasce numa luta política dos estudantes do curso de Direito que reivindicam a antiga reitora da Universidade, Ângela Paiva, a criação de um organismo interno que pudesse inventariar, explicitar essas violações contra professores, funcionários e estudantes entre 64 a 85.
esse período aí, essa luta política dos estudantes da UFRN se dá, obviamente, pelo contexto nacional. Ali nos anos de 2012, nós estávamos assistindo um aprofundamento na discussão sobre a recuperação da memória e da verdade aqui no país. A presidente Dilma Rousseff assinou, né, uma lei, a Lei 12.528, de 27, de 2011, que cria a Comissão Nacional da Verdade com a missão de inventariar, de explicar essas violações sistemáticas de direitos humanos. Obviamente que esse tema é um tema que suscita muitos debates, não é um tema unânime, né, homogêneo em termos de opinião pública. A gente sabe que há uma disputa narrativa muito forte, que é uma disputa narrativa que vem desde a ditadura e que se faz presente até o momento atual, que é a relativização dessas violações, é a fixação de teses de que a nossa ditadura não foi uma ditadura, foi uma ditabranda, né, como muitos historiadores empenham essa tese, e também a tese de que a ditadura perseguiu, como a professora Conceição Fraga bem colocou aqui, que a ditadura só perseguiu, só exterminou, só aniquilou essa militância política em razão de uma suposta ameaça à ordem, né, brasileira, né, ordem política. Então, aqui se chama a teoria dos dois demônios, né? Então, se a ditadura foi ruim, é porque o movimento de esquerda também foi ruim. Essas teses são teses infundadas, né, que relativizam a concretude, os fatos históricos sobre aquele período, porque é muito difícil você querer colocar no mesmo plano de força política cidadãos brasileiros que estavam no seu direito de resistência, como direito universal, né, de lutar contra a opressão, e o Estado, a máquina estatal, né, que é muito maior do que um grupo de militantes políticos. Então, a criação da Comissão da Verdade, ela também é permeada por essa resistência, essa disputa narrativa, e também por um mecanismo de negociação que demarca o tratamento desse tema na história política do Brasil. Se a gente for fazer uma rememoração breve, lá na Lei de Anistia de 79, havia um movimento muito forte, o movimento feminino pela anistia, os comitês regionais pela anistia, que lutavam por uma anistia ampla, geral e restrita, que os perseguidos políticos pudessem sair da prisão, que os exilados pudessem voltar, que os servidores públicos pudessem reassumir as suas funções. E essa luta política, ela é apropriada pela ditadura e é voltado um projeto de lei que dava uma anistia parcial, que não foi total, aos vitimados pela ditadura, porque foi executado aquelas pessoas que praticaram crimes de sangue, crimes de guerrilha, e a ditadura dando esse perdão, a possibilidade de restabelecimento da vida civil dessas pessoas, a ditadura também negociou o perdão aos perpetradores de violações, dos crimes praticados pela ditadura. Então, a ditadura monta um programa de anistia dado por uma conciliação por alto, né? Então, houve uma participação popular, mas esses anseios populares não foram imprimidos 100% na Lei de Anistia de 79 e se fixou a regra geral do esquecimento, da negação das violações desse período. Nós sabemos que esse processo, a luta em torno da anistia, é uma demanda histórica do movimento de familiares desaparecidos, né, de perseguidos políticos, é uma demanda dos movimentos de direitos humanos, é uma demanda da esquerda, né, e essa pauta vai crescendo, vai sendo disputada com a nova república, com a redemocratização do país, e a gente vê outros marcos de conquista sobre esse tema. Lá em 85, a gente tem uma ampliação dessa anistia na emenda 26 de 85, depois vem a Constituição de 88, que fixa um programa de reparação, né, amplo para todos os atingidos por atos de exceção, uma luta do movimento de esquerda que estavam lá na Constituinte, né, então a Constituinte os constituintes brigaram para a inserção da anistia na Constituição de 88 e foi a partir dessa anistia, do artigo 8º do ADCT, que se irradiou, se deu possibilidade de luta política dos movimentos dentro do Estado Democrático de Direito pós-88. Então, os movimentos reivindicam a instalação de uma comissão especial de mortos desaparecidos, que acontece em 95. Um programa de reparação também é dado a esses familiares, se recupera a memória, a verdade histórica sobre esses desaparecimentos e mortes políticas. Esse movimento caminha em 2002 com a criação da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que operacionaliza a concessão de reparações, medidas compensatórias, né, às pessoas que foram perseguidas, e vem, a partir de 2008 e 2009, o governo Lula, que tenta aprofundar essa pauta com a fixação
de uma diretriz, que é a diretriz de memória e verdade no 3º Plano Nacional de Direitos Humanos. É a partir daí, desse momento, sobretudo, que a gente vê um embate muito forte ocorrendo dentro do governo federal. Não que em 2002, não que em 95, não que em 88 não tenha havido uma disputa dentro do governo, dentro da institucionalidade brasileira, mas a partir, né, de 2009, 2008, 2009, com a feitura desse programa, do Plano Nacional de Direitos Humanos, é que os militares se colocam frontalmente contrários, né, os chefes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica se colocam contrários, e também o ministro da Defesa, à época, Nelson Jobim, se colocam contrários à necessidade lá, à diretriz que colocou a necessidade de criação de uma comissão da verdade, a necessidade de responsabilização criminal. Então, naquele período ali, o governo Lula teve que fazer concessões, né, para que essa diretriz da política de direitos humanos passasse, retirando termos sensíveis, como a ideia de resistência, de que o período foi um período autoritário. Então, houve uma suavização da redação desse plano, mas saiu o direito de memória e verdade. Foi a primeira vez que se anunciou esse direito dentro de uma normativa brasileira, e é a partir disso que Dilma, né, que começa a governar ali no ano 2011, passa a negociar com o Congresso Nacional a criação da Comissão Nacional da Verdade, vinculada à Casa Civil da Presidência da República. Essa comissão, então, é instalada em 2012, passa por um processo de negociação muito intenso, porque Dilma fixou que essa comissão seria integrada por 7 pessoas de reputação ilibada, de notório saber na área. Enfim, então houve uma negociação para a montagem dessa composição. A comissão teria a missão principal de resgatar a história, né? De resgatar a história e de fazer recomendações para que as instituições fossem aperfeiçoadas. Mas o que aconteceu, que foi um movimento muito brasileiro, essa comissão foi formada por 7 pessoas que não eram da área de história. Então, a gente teve advogados, ex-procuradores gerais da República, ex-ministros do STJ, né, como o caso do ministro Gilson Dipp, né, houve vários integrantes, professores também de direito, como Pedro Dalari. Então, assim, a composição foi uma composição de pessoas com formação jurídica em áreas que não eram da área da historiografia. Mas que essa comissão foi de fato instalada, se irradiou no Brasil um movimento muito bonito de criação de comissões setoriais. Universidades brasileiras instalaram as comissões, sindicatos, associações, enfim, houve um movimento muito bonito de florescimento, estados, municípios, né? Então houve um movimento muito bonito aí de proliferação dessas iniciativas, e isso chega ao UFRN, chega à Universidade Federal do Rio Grande do Norte por meio dos estudantes. A reitora da UFRN cria a comissão em 2012, instala ainda no ano 2012, mas só em 2013 essa comissão passa a funcionar na UFRN. A comissão foi também integrada por 7 membros. Tivemos um professor de História, o professor Almir Bueno, né? Almir Bueno. Tivemos uma composição muito grande de bolsistas também do curso de História, e o presidente da comissão foi um professor aposentado do curso de Direito, o professor Carlos Gomes. O vice-presidente foi o professor Ives Bezerra, do curso de Medicina. Tivemos a professora Justina Iva durante um tempo. Tivemos o professor Wilton Germano como colaborador. Tivemos o professor Spinelli, José Antônio Spinelli. Tivemos também um representante do Ângela Ferreira. Tivemos um representante do Sinteste, Moisés. Enfim, a gente teve assim uma composição assim que atendeu aos vários segmentos da universidade. Representantes estudantis, né? Tivemos Daniela Guedes, André Cavalcante, eu também representei os estudantes no final da comissão, e atuei durante um tempo maior como bolsista. Então, essa comissão ela teve uma missão muito, muito grande. Então, a nossa missão era fazer um exame das violações de direitos humanos no contexto da UFRN durante 21 anos. 2 décadas. Então, era um recorte temporal muito grande. A ditadura, como a gente sabe, 21 anos, dominando o Estado brasileiro. Há violações que se espraiaram por todo o espectro da sociedade brasileira, né? Então, a gente não está falando de uma perseguição contra minorias políticas, né? Contra a dissidência política, mas foi uma perseguição que se abateu contra os povos indígenas, contra a população negra, a população periférica, contra os camponeses, ribeirinhos, contra a sexualidade dissidente, enfim, se abateu pelo conjunto da sociedade, porque a ditadura implementou um programa ideológico e político para todas essas áreas. Então, quando a gente fala de povos indígenas, a ditadura tinha o seu programa
de construção, de formação social, tinha o seu programa de desenvolvimento econômico que impactava essas coletividades. A ditadura tinha sua moralidade sexual que impactava. Então, a ditadura permeou todo o espectro da sociedade. E as universidades não ficaram fora dessa ação repressiva da ditadura. Pelos dados que a gente levantou aqui no relatório da Comissão da Verdade, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, quando vem o golpe de 64, no dia 1º de abril, a universidade era muito nova, recém-fundada. Nos anos 40, tinha algumas faculdades isoladas, nos anos 50 nascem outras faculdades isoladas, Direito, Medicina, Serviço Social, Faculdade de Filosofia, Letras e Artes, enfim, a universidade era muito nova e foi fundada em 58, federalizada em 60, então a universidade ainda estava nascendo, estava montando o seu projeto. E a gente sabe que nos anos 60 se difundia no Brasil uma nova concepção de universidade. Então, naquela universidade mais direcionada a formar as elites, né, a formar um grupo de pessoas que iriam exercer funções do Estado, né, o Estado que estava ali se aparelhando, crescendo no processo de adensamento da população urbana, de industrialização no Brasil. A gente viu que a universidade estava questionando a sua missão, qual seria a sua tarefa para o país. Eu sempre gosto de citar o exemplo da Universidade de Brasília, que ela nasce reconfigurando essa noção de universidade. E a UFRN estava também passando por esse processo de construção das suas bases filosóficas, a sua missão, o seu ethos. E a universidade, o professor Marcos Guerra até cita, né? A universidade é como se fosse uma ave alçando o voo e é como se fosse uma força externa tivesse interrompido esse voo. E a universidade passa, então, a viver alguns anos, muitos anos, né, controlada. Em 64, né, vem um golpe, a universidade sofre com esse processo. Em 64, a sede do DCE da UFRN é invadida pelo Exército, lideranças universitárias foram perseguidas, muitas foram perseguidas, presidente da União Estadual Estudantil, presidentes de diretórios acadêmicos, passaram a ser fichados em inquéritos policiais militares, presos, né? Então a gente inventaria várias situações que acontecem em abril de 64. O caso da prisão da estudante de medicina Maria Lali Carneiro, né, foi a primeira mulher presa política no Rio Grande do Norte, dão conta, né, de como a ditadura se abateu contra os estudantes e como desviou muitos projetos de vida. Ainda em 64, a gente vê um processo de acomodação da reitoria da UFRN ao novo regime então instalado, né? Então a reitoria da UFRN passa ali a se adaptar às orientações determinadas pelo governo militar. Aqui na UFRN se instaura uma comissão especial de investigação que o reitor Onofre Lopes determina a investigação, a apuração de subversão no contexto da UFRN. Vários professores são indiciados nessa comissão especial. Essa comissão especial manda as suas informações para uma comissão composta pelo governador Aloysio Alves, né, com o delegado Veras, e a repressão também se abate contra professores, né? Então tem um caso do professor Luiz Maranhão Filho, que era professor da Faculdade de Filosofia, que é perseguido, o professor Aldo Tinoco, da Faculdade de Odontologia, e o professor Juarez Pascoal, da Escola de Engenharia. Foram 3 professores que sofreram a repressão ainda em 64. E a ditadura, né, passa, então, a estabelecer mecanismos de vigilância, de acompanhamento do setor universitário. Percebemos que, a partir dos anos de 66, 67, o movimento estudantil da universidade passa a se organizar melhor. A universidade compra uma casa, um casarão na Deodoro da Fonseca, instala o RU e cede um espaço para o DCE. O DCE passa a realizar assembleias, reuniões, passa a se estruturar melhor politicamente. E há um movimento na universidade, que é o movimento dos excedentes, que os alunos começaram a reivindicar a ampliação das vagas, do acesso à universidade. E o movimento dos excedentes, eles provocam um choque na administração da universidade, porque não era comum se ter manifestação estudantil em Natal. Então, a gente vê esse movimento aí dos excedentes nascendo, depois esse movimento vai se avolumando. Quando chega em 68, há um episódio marcante para a universidade, que foi a ocupação do restaurante universitário, porque o reitor Onofre Lopes proibiu que o DCE fizesse reuniões no recinto do restaurante. Há os estudantes, né, figuras conhecidíssimas, como Emanuel Bezerra, que era diretor do DCE, aluno da Faculdade de Sociologia, Juliano Siqueira, da Faculdade de Direito, Jaime Ariston, Dermi Azevedo, enfim, a gente vê Ivaldo Caetano, que era
da Faculdade de Direito, era diretor do DCE, à época presidente do DCE, a gente vê então essas lideranças se organizando, ocupando o restaurante universitário contra essas medidas de restrição, de sufocamento impostos pela reitoria da UFRN, e a gente vê então uma radicalização da resistência dentro da UFRN. Esse movimento também é reprimido fortemente, né? A reitoria comunica a participação de vários alunos às instâncias policiais locais. Isso desencadeou um inquérito chamado Inquérito do RU. Várias lideranças foram punidas depois, sentenciadas pela auditoria militar, com base na Lei de Segurança Nacional, e há uma grande dispersão aí do movimento estudantil, dos estudantes que saem de Natal, saem do Rio Grande do Norte, se exilam, e há uma grande desmobilização que também é situada no contexto do AI-5, né? Que foi editado, outorgado no final de 68. Então a gente percebe que havia uma grande resistência dos estudantes e que muitos estudantes foram perseguidos com condenações da justiça criminal, com prisões dentro dos recintos da universidade. A gente registra no nosso relatório vários estudantes que foram presos lá, professores também presos, enfim. E aí uma ação de caça às bruxas, né, muito intenso nos anos 60. Mas aí, né, a gente sabe que a ditadura não é um movimento uniforme, né? A ditadura, ela ficou 21 anos, ela vai assumindo outras feições, né? Vai potencializando a sua máquina de repressão. O movimento estudantil dos anos 60 reivindicava muito a reforma universitária, que a universidade fosse reformada, porque havia uma estrutura muito arcaica de um modelo de universidade europeia que não atendia aos anseios nem dos professores nem dos estudantes. Então havia os professores catedráticos que dominavam aquela disciplina, aquela área de conhecimento, e os novos não conseguiam participar dos debates, das congregações antigas, de professores, eram mecanismos muito antigos. As universidades eram muito limitadas nas vagas, né, porque era uma estrutura antiga de faculdades isoladas, com pouca infraestrutura. Havia um anseio por reforma universitária que vem de 64, né, ainda com Jango, né, a universidade tem que ser reformada para ampliar, democratizar o acesso e para se pensar essa missão, mas a ditadura, ela se apropria dessa pauta. E ela faz a sua reforma universitária em 68, que vem sendo implementada, que foi implementada na UFRN nos anos 70. E a reforma universitária, ela reforma, né, atendeu aos anseios de parte da comunidade, mas ela reforma numa forma autoritária. Então, a modernização autoritária das universidades. Então, vem os planos, os premesus, os planos de expansão, a criação dos campos universitários. Nesse contexto, se cria o campus universitário da UFRN, iniciado em 72 e devidamente instalado em 74, com a nova estrutura universitária. As faculdades não existiam mais, se ampliaram as vagas e os alunos viviam agora num novo regime. Até o professor Edgar Barbosa, da Faculdade de Direito, dizia que o nosso campus universitário era um campus de concentração universitária. De concentração porque concentrou tudo num mesmo espaço. Mas também era um modelo universitário que cerceava a liberdade do movimento estudantil e a liberdade de se pensar. Porque na estrutura das faculdades, os alunos se organizavam num casarão. O movimento era mais efervescente. Dentro do campus universitário, era todos os alunos da faculdade juntos, não existia mais a ideia de turma, porque o regime era seriado, né? Isso acabou o anual, virou seriado. Então, houve uma grande desarticulação dos professores e dos estudantes, porque os professores também estavam dentro de centros com colegas, com outras pessoas que eles nem sabiam quem eram, né? Então, houve uma grande desestruturação desse movimento estudantil com a criação dos campos universitários, e a universidade também lhe é colocada uma nova missão. Então, eu sempre digo que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela passou a ostentar uma missão gerencial e tecnicista. Então, houve, né, uma asepsia ali nas formações, nos currículos, houve a introdução da chamada disciplina de educação moral e cívica como obrigatória para todos os cursos. A gente vê mais a participação de militares nos cursos de graduação que entram sem vestibular nesse período, e a universidade se amplia dentro de um campo tecnológico, né? As áreas de ciências naturais, ciências exatas e ciências tecnológicas se ampliam no contexto do campus universitário, né? Porque a universidade, para a ditadura, ela tinha a missão de formar mão de obra técnica para o mercado, né? Para o processo de industrialização que estava ali despontando nos anos de 1970. Então, a universidade, houve uma alteração da sua missão. A universidade, ela não teve capacidade de pensar a sua missão, de ter uma autonomia que o seu corpo, né, discente, docente, funcional, pudesse pensar essa missão, e a ditadura, então, molda
essa comissão, essa universidade. Enfim, então a Comissão da Verdade da UFRN, ela consegue mapear esse espírito, essa mudança de rumos da UFRN. Mapeamos esse relatório, esse documento daqui, né, que está aqui, que eu faço questão de mostrar aqui para os leitores, né? Isso aqui que foi produto de 3 anos de pesquisa. A professora Conceição Fraga participou desse processo de pesquisa e de discussão, de elaboração do relatório. E a comissão, ela inventariou várias violações. Foram mais de 259 membros da comunidade universitária mapeados. A gente não tem a dimensão do número total, né? Foi uma estimativa. Nós registramos que 3 membros da nossa universidade foram mortos pela ditadura, mortos. O aluno José Silton Pinheiro, do curso de Pedagogia, foi morto pela ditadura. O aluno Emanuel Bezerra dos Santos, também morto pela ditadura. E o professor Luiz Maranhão Filho, morto pela ditadura, e até hoje os seus restos mortais, né, encontram-se ocultados pelo regime. Não se tem o paradeiro, e é oficialmente um desaparecido político. Além disso, a comissão identificou a atuação muito incisiva, imperativa, de uma organização chamada ASE, Assessoria Especial de Segurança e Informações, que era um braço do Serviço Nacional de Informações instalado no campus universitário. Então, essa entidade controlava toda a produção acadêmica. Então, controlava a aquisição de material informacional da biblioteca, se poderiam adquirir um livro ou não, controlava, fazia o expurgo docente, controlava quem poderia entrar ou não na universidade, e se entrasse, cabia ela também mandar exonerar, como vários professores foram exonerados. Até a escolha dos paraninfos passava pelo crivo dessa entidade. Então a gente vê que essa entidade atuou do ponto de vista do expurgo, do patrulhamento da comunidade universitária e também do cerceamento à atividade acadêmica, do ensino, da pesquisa e de extensão. Então a gente via congressos que não eram autorizados pela ASE e não podiam ser realizados. A gente via, então, assim, um controle também na missão fim da universidade, né, que é produzir o conhecimento livre, soberano, autorreferenciado, né, aliás, referenciado socialmente. Então, a atuação da ASE também foi muito forte nesse período. Então, acredito que esse livro daqui é um livro que é um inventário dessas violações. Isso daqui não esgotou as análises do que foi esse período de 21 anos, isso daqui é um pontapé inicial, e é tanto um pontapé inicial que este documento daqui, ele reconhece a necessidade de desdobramento dessas pesquisas. A Comissão Nacional da Verdade publicou 29 recomendações ao Estado brasileiro, porque a gente sabe que tratar desses legados autoritários pressupõe tratar a memória, a verdade, reformar as instituições, reparar as pessoas que foram violadas, mas, sobretudo, se pensar no futuro, para que esse passado não se perpetue, para que a gente consiga superar, que haja um aprendizado social e a sociedade evolui num caminho civilizacional. Então, esse relatório daqui ele faz uma série de recomendações. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sobretudo. Uma dessas recomendações que eu cito aqui é que a universidade revise a concessão de homenagens dadas a violadores de direitos humanos. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 65, homenageou o presidente da República, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, concedendo a mais alta honraria da universidade, que é o título de doutor honoris causa, da mesma forma que concedeu em 71 para o presidente da República, Emílio Garrastazu Médici. Inclusive, foi no governo de Emílio Garrastazu Médici que esses 3 membros da UFRN foram mortos por uma política de conhecimento, né, do presidente da República e por ele agenciada, e também do ministro Jarbas Passarinho, que era ministro da Educação no período. Então, a nossa comissão recomenda que a universidade faça reflexão sobre esse período e que, sobretudo, a universidade monte, incentive, financie novas pesquisas para se debruçar sobre a documentação angariada pela comissão, que foi uma documentação muito extensa, muito volumosa, que está disponível na internet e que necessita de um maior aprofundamento. Esse tema, a gente está voltando a falar dele, né, em razão de 60 anos do golpe de 64, mas é um tema que não se esgota as análises. Cada vez que a gente revira esse passado, novos padrões repressivos se enunciam, novos conhecimentos históricos se colocam e nos desafiam, né, o que a gente faz com esse conhecimento histórico. Há desafios
para nosso país. O nosso Estado Democrático de Direito foi testado num tempo recente, né? A gente viu uma tentativa de golpe, a gente viu que há instituições que ainda não completaram essa transição, não absorveram essa cultura democrática, né? Sobretudo as forças militares, que perpetuam ainda essa disputa narrativa sobre esse período. No relatório da própria Comissão Nacional da Verdade, há trechos em que as Forças Armadas se negam a reconhecer violações, mesmo com comprovações documentais, mesmo com reconhecimento do Poder Judiciário e das comissões de Estado. Então, há uma dificuldade de prestar contas sobre esse período e há uma necessidade da gente pensar a reformulação do nosso Poder Judiciário, pensar o teor político da nossa legislação, a legislação que é produzida no país, pensar na reformulação, na desmilitarização das Forças Armadas, né, que também a gente tem altas taxas de letalidade em decorrência da intervenção policial. Enfim, há uma série de legados desse período que devem ser enfrentados e refletidos socialmente. Esse espaço daqui é um espaço adequado, é um espaço de se salutar, reconhecer professores, porque a gente precisa desse debate. E ainda mais no contexto dessa efeméride de 60 anos do golpe de 64. Que maravilha! Nós estamos chegando aí a nossa reta final aqui do programa de hoje. E eu gostaria de concluir agradecendo ao professor Juan e à professora Conceição Fraga pelas brilhantes apresentações. Uma aula, uma verdadeira aula magna sobre o tema. E deixar aqui um texto, um pequeno texto da introdução desse relatório da Comissão da Verdade. Ex-professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor Carlos Gomes, ele introduz, né, o texto dele com o artigo 1º do Estatuto do Homem, que diz: fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida. De mãos dadas, marcharemos todos pela vida verdadeira. Tiago de Mello, Estatuto do Homem. Encerramos aqui mais um programa Isso é História. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.